mas são só tópicos, tá? Gente, boa noite. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de proteção internacional aos direitos humanos, aqui no curso de RI. E, bom, nós tivemos aí uma semana de prova, e na semana passada eu estive no evento, algumas pessoas até participaram, envolvendo tratados, não vou falar internacionais, tem sim, vocês não podem falar internacionais, mas de tratados, e tratados, depois a gente entrou em sala, falou um pouquinho dos tratados de direitos humanos, que tem uma característica um pouquinho diferente, no processo de incorporação dentro dos estados, em razão do quórum, como nós vimos no nosso último pequeno encontro, porque quando um tratado, naquele momento em que ele passa pelo poder legislativo, os específicos de direitos humanos, eles têm um quórum um pouquinho diferente para votação. Então, precisa de uma votação, de uma aprovação de pelo menos 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado, 3/5 de cada casa legislativa, para poder ter um processo de ratificação completo. O Tratado de Direitos Humanos tem essa característica diferente dos demais tratados. Se for um outro tratado que não seja de direitos humanos, quando chega no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado, a gente viu, obrigatoriamente eles vão para plenário, e no plenário precisa de votação por maioria simples, metade mais um. Não é maioria nem qualificada, é simples. Agora, quando é de direitos humanos, 3/5 dos membros de cada casa legislativa. Então, é uma característica dos tratados de direitos humanos. Por quê? Porque os tratados de direitos humanos, quando ingressam no Brasil e são promulgados e passam por esse trâmite, que a gente até estudou na aula passada, eles entram como norma constitucional. Então, eles não estão abaixo da Constituição. Quando ele passa por esse trâmite, nós temos uma natureza, eles se equiparam à Constituição Federal. Então, é uma norma constitucional. E essa Convenção Interamericana em relação ao racismo, ela passou por esse trâmite. Então, ela entra no direito brasileiro, no cenário brasileiro, como uma norma constitucional, ou seja, ela está acima de todas as leis, ela está no topo, igual à Constituição Federal. Então, os tratados de direitos humanos têm essa característica que outros tratados não têm. Mas vamos lá. Vamos compreender agora como que funciona esse sistema europeu de direitos humanos. Vamos lembrar por que ele existe. Por que existe um sistema europeu de direitos humanos? Existe um sistema europeu porque a Organização das Nações Unidas, quando ela foi criada, e ela foi criada pela Carta das Nações Unidas, vocês já estão cansados de ouvir eu falar isso, que eu estou falando, acho que tem um ano que eu estou falando isso para vocês. Provavelmente vou falar mais algumas coisas no próximo semestre. A Mariana tinha conversado comigo, ela falou, olha, eu acho que você não vai conseguir dar aula 2 noites no RI, porque agora começa direitos humanos para a turma que entrou. Aí ela me mandou uma mensagem, acho que no domingo, acho que foi sábado ou domingo, e ela falou, escolhe, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso montar o horário. Eu tinha esquecido de responder a Mariana. Eu falei, não, eu estou com o pessoal da Proteção Internacional do Meio Ambiente, então eu realmente não vou poder ficar 2 noites no RI, por questão de agenda mesmo, um curso de Direito, eu vou ter que diminuir um pouco no próximo semestre à noite. Mas me deixa, já que eu estou escolhendo, me deixa com o pessoal que eu estou, para ficar, a gente tem uma sequência de estudo, né? Aí eu fico com a Proteção Internacional do Meio Ambiente, aí eu acho que ela vai ter que ver outro professor de Direitos Humanos, que eu realmente não vou poder ficar com as duas no próximo semestre. Mas acho que eu estou com vocês em Proteção Internacional do Meio Ambiente, tá? A gente vai mais um semestre juntos. E ela falou, escolhe correndo que eu preciso organizar o horário. Eu falei, não tem escolha, né, Mari? A gente vai fazer o dia, né? Direito Internacional Ambiental. Enfim, vocês vão me aguentar mais um semestre. Então, olha só. A ONU foi criada, um sistema universal, tá? De proteção aos direitos humanos. Só que a ONU viu que não tinha condição, não tinha estrutura para ter tribunais específicos de direitos humanos. Então, o que ela fez? Ela criou um tribunal de direito internacional, porque a Corte Internacional de Justiça não é um tribunal de direitos humanos, é o maior tribunal internacional que existe para julgar violação de normas internacionais de uma forma geral. Então, se você tem, por exemplo, violação do direito do mar, se você tem violação do direito internacional econômico, ou violação do direito internacional sanitário, então você tem todas essas áreas do direito internacional,
a Corte Internacional de Justiça é a corte, é o tribunal. Claro que questões de direitos humanos também pode ir para a CIJ, mas não é um tribunal de direitos humanos. Então, qual foi a estratégia da Organização das Nações Unidas? Nós vamos regionalizar a proteção internacional dos direitos humanos. Em termos de tribunal, é claro que a ONU tem um órgão de proteção aos direitos humanos, mas não é tribunal, que foi o último que nós estudamos antes da prova, que é o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, existe um órgão, que é um Comitê de Direitos Humanos, composto por 18 pessoas, que vão julgar, não é nem julgar, a gente não pode usar a palavra julgar, porque não é corte, que vão analisar petições quando as pessoas entendem que houve a violação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que são os tratados de direitos humanos da ONU, feitos pela Organização das Nações Unidas. Ah, mas a ONU pode fazer tratado? Pode. A Organização das Nações Unidas, como nós estudamos, ela é um sujeito de direito internacional, assim como os estados são. Poucos organismos, acho que a ONU, organismos internacionais podem fazer tratados, e a ONU pode, tá? Então, a gente tem o exemplo maior, são os pactos de 1966, que são tratados que foram organizados pela Organização das Nações Unidas, e os estados fizeram o processo de ratificação. Tá? Então, o que ela fez? Em termos de corte, de tribunal, ela pensou, nós vamos ter que regionalizar a proteção internacional dos direitos humanos, porque a CIJ, que é a nossa corte, ela não é de direitos humanos, ela é de direito internacional de uma forma geral. E a gente precisa ter os direitos humanos especificamente, sistemas próprios. Então, o que ela pensou? Essa regionalização dessa proteção internacional dos direitos humanos foi em forma de continente. Então, ela pensou por continentes. Em relação ao continente americano, nós vamos criar um sistema. E quem vai cuidar desse sistema? Um organismo internacional, que é a Organização dos Estados Americanos, que é a OEA. Tá? Então, de uma forma indireta, está ligada na ONU, mas tem ali são criados os organismos que vão cuidar de uma forma direta. Então, criou o sistema interamericano para aqueles casos de violação nos países do continente americano que fazem parte do sistema internacional, porque o Estado precisa fazer parte do sistema internacional para sofrer uma responsabilização dentro desse sistema. Ela pensou, tá, e o continente europeu? Nós vamos ter que criar ali, dentro do continente europeu, um sistema. Por quê? Porque, como é por continente, é regional, por exemplo, a Alemanha não pode ser julgada na Corte Interamericana, porque nós regionalizamos. Então, nós vamos ter que criar por regiões. Criou-se o sistema, eu estou falando na ordem que nós estudamos, tá? Porque o europeu foi criado primeiro. O sistema interamericano foi criado depois do europeu. Então, pensando no continente europeu, então tem que ter um sistema europeu de direitos humanos. Então, vamos pensar o continente africano. Então, tem que ter o sistema africano de direitos humanos. Mas o continente asiático. Então, nós temos que ter o sistema asiático de direitos humanos. Continente árabe. Sistema árabe de direitos humanos. Então, a ideia inicial foi regionalizar a proteção internacional dos direitos humanos. Ela é regional. Não tem como fugir disso. Eu falei 5 sistemas aqui para vocês. Interamericano, que nós já estudamos. Europeu, africano, asiático e árabe. Esqueçam o asiático e o árabe. Ele não existe. Na verdade, ele foi falado, parece que tem uma carta árabe de direitos humanos em algum lugar, arquivada em algum lugar, mas ele não existe. Não existe. Se pensar assim, nossa, o Afeganistão pode ser... Nem existe o sistema, tá? Em relação ao sistema africano, ele não tem funcionamento. Então, existe uma Carta Africana de Direitos Humanos. Se eu não me engano, até começaram a estruturar a Comissão e a Corte Africana de Direitos Humanos, mas ela não tem rotatividade, não funciona. Então, o que nós temos aqui em termos de proteção regional aos direitos humanos? Que parte da Organização das Nações Unidas, isso acaba indo para os continentes. Nós temos 2 em funcionamento. Nós temos o sistema europeu de direitos humanos e o sistema interamericano de direitos humanos. Então, o sistema europeu de direitos humanos, assim como o interamericano, é um sistema regional de proteção internacional aos direitos humanos
que tem como objetivo julgar estados do continente europeu que fazem parte do sistema europeu de direitos humanos, que praticaram algum tipo de violação à lei do sistema. Nós estudamos sistemas internacionais e nós vimos que o sistema internacional ele é composto tanto das leis internacionais dentro desse sistema, que nós chamamos de tratados. Professora, mas a gente estudou o quê? Convenção, pacto, protocolo. Saiu agora a Convenção Interamericana contra o Racismo. Por que a gente fala tratado? A gente já estudou isso, tratado é gênero. Então, quando a gente estuda tratado, tem várias espécies. Geralmente utiliza-se muita convenção para aqueles tipos de tratados que a gente chama de tratado guarda-chuva. Ou então, alguns livros que vocês forem ler, eles chamam de convenções quadro. É um nome bem utilizado, vocês podem achar esse termo. Ele é mais para aquelas leis mais genéricas, as leis maiores, as leis que criam sistemas, e a partir delas nós temos outras. Então, as convenções, se a gente fosse equiparar aqui no Brasil, para a gente poder compreender, é como se fossem códigos. A gente fala, por exemplo, existe a lei do abuso de autoridade, mas existe um código penal, que tem mais coisa. Então, seria mais ou menos isso. A convenção seria um código e alguns pactos ou protocolos, ou mais pacto, protocolo, enfim, é mais para algumas leis um pouco menores ou mais específicas, mas isso pode variar muito, tá? Não é uma regra absoluta, tem exceção. Então, geralmente, as leis principais dos sistemas internacionais são convenções. Da mesma forma que existe dentro do sistema interamericano a Convenção Americana de Direitos Humanos, no sistema europeu, nós temos também a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Então, o que acontece, gente? Lá em 1948, foi isso que aconteceu. Em 1948, alguns países da Europa, eles se reuniram, e aí a gente cita alguns exemplos, por exemplo, a Bélgica, a Dinamarca, a Itália, a Holanda, a França, a Irlanda. Então, você tem ali mais ou menos uns 11 países que se reúnem para formar o Conselho Europeu. Então, em 1948, mais ou menos, o mesmo ano da promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós estamos falando aqui do primeiro sistema interregional. Ele foi primeiro do que o interamericano, o europeu nasceu primeiro. Então, ali em 1948, mais ou menos uns 11 países começam a se reunir e pensar, nós temos que fundar um Conselho Europeu, e esse Conselho Europeu, ele tem que decidir sobre a formação de um órgão e de um tratado de direitos humanos. Então, e foi feito dessa forma mesmo. Então, esses países se organizaram, fundaram o Conselho Europeu, e esse Conselho Europeu foi convocando ali alguns estados, principalmente esses que participaram, que eu mencionei alguns para vocês, Bélgica, Itália, França, a Dinamarca, Holanda, né, se organizaram ali e pensaram o seguinte, bom, a primeira coisa que a gente precisa ter para ter um sistema internacional de proteção aos direitos humanos é uma lei. Então, a gente tem que ter uma convenção. Então, foi feita uma convenção. E essa convenção, ela foi feita, na verdade, já foi publicada em Roma, tá? Então, teve toda uma discussão, eles se reuniram em Roma, só se regional não, tá, Melisa? Aqui vai ter, assim, talvez o Comitê de Direitos Humanos da ONU, talvez a Corte Internacional de Justiça, mas se for um outro estado, ou então um Tribunal Penal Internacional, se o estado fizer parte, a não ser naquelas exceções que a gente já estudou, que é possível que o TPI entre numa área que ele não faz parte, que o estado não faz parte, mas dependendo de algumas questões do Conselho de Segurança da ONU, mas aí para punir pessoas, tá? Então, você pode perceber que é onde tem mais problema. É claro que os problemas variam, né? Mas o negócio parece que a coisa ali não tem muito controle. Então, você pode ver que as pessoas até isso acaba influenciando até na própria crise migratória. Porque as pessoas deixam essa região para irem para outras regiões. E essas pessoas podem se valer até dos próprios sistemas internacionais dos outros continentes. Então, quando a gente pega, por exemplo, o sistema europeu de direitos humanos, quando a gente pega o último caso que foi julgado agora,
envolvendo a Malta. São pessoas que vieram da Líbia. Então, fugiram daquela região, atravessaram o Mediterrâneo e, quando chegaram em Malta, tiveram mais problema. E Malta foi condenada. Então, a maioria dessas pessoas, elas procuram até entrar nos outros territórios para se valer, sabendo que vai acontecer algum problema, para se valer daquele sistema internacional de proteção, porque de onde elas vêm não tem, não funciona. Então, é um problema que a gente já imagina, né? Quando eu falo, olha, não funciona o sistema árabe, africano e asiático. Está explicado. Esses sistemas são regionais, aparentemente, só o europeu e o americano que funcionam. Quem cuidaria de possíveis crises do Oriente Médio, por exemplo? Não tem, na verdade, o sistema. Então, quando você tem países, estados que não existe nem o sistema para eles, porque tem uns que existe o nome, mas não funciona. Então, esses existem, mas não funcionam, né? Não tem funcionamento. O árabe e o asiático não saiu da palavra. O africano ainda tem uma carta africana. Não tem funcionamento. Agora, tem estados, no Oriente, por exemplo, que não tem nenhum sistema. Não se encaixaria, não foi criado o sistema, né? Não foi nem falado nesse sistema. O que sobraria? É a pergunta que se faz. O Estado faz parte da Corte Internacional de Justiça? O Estado faz parte do Tribunal Penal Internacional? O Estado faz parte, ratificou o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o protocolo facultativo para poder levar para o Comitê de Direitos Humanos da ONU? Então, você tem que sair procurando qual sistema aquele Estado faz parte, para ver o que você pode fazer em relação àquele Estado. É claro que quando a gente fala especificamente do Tribunal Penal Internacional, aí nós temos aquela regra, aquela questãozinha, se partir da Organização das Nações Unidas, de dentro do Conselho de Segurança, um pedido de investigação em relação àquele Estado pode ser feito. Então, existem algumas saídas, mas infelizmente, existem estados que não fazem parte de sistemas internacionais. Existem locais que nem existe esse sistema internacional. Então, nós estamos ainda... Precisa avançar muito, tá? Precisa se criar um sistema também para o Oriente. A Palestina foi reconhecida como um Estado. E o que aconteceu? Ela foi até o último posicionamento que nós tivemos da procuradora do Tribunal Penal Internacional. Porque a Palestina ratificou o Estatuto de Roma em 2015 agora. Eu falo agora porque é tudo no sistema internacional, né? Existe todo um contexto. É recente, é uma ratificação recente. Então, como houve essa ratificação da Palestina fazendo parte do Estatuto de Roma e do Tribunal Penal Internacional, isso nem precisa do Conselho de Segurança. Então, a própria Procuradoria do Tribunal Penal Internacional pode iniciar investigações dentro da Palestina. Mas quando a gente já viu que não vai ter cooperação internacional, porque quando ela anunciou que faria isso, já houve uma devolutiva ali de algumas pessoas, de alguns israelenses, dizendo que não vai. Ninguém vai mexer aqui, isso aqui é território nosso, e ninguém vai ser responsabilizado. Então, a gente já viu que mesmo com o Tribunal Penal Internacional querendo tomar providências daqueles crimes que a gente está vendo, né, o terror daquilo ali, não vai ter cooperação internacional, não. Vai ser muito difícil para o Tribunal Penal Internacional entrar ali. A procuradora está saindo, está entrando outra pessoa, né? Vai ter uma votação e vai ficar uma herança aí para essa pessoa que assumir. Nossa, imagina a gente pensar em cooperação internacional ali. Ele está resistindo. Ele não entende. Israel, né, militares e alguns políticos israelenses entendem que a Palestina não é nenhum Estado. Quem manda lá são eles, e a Palestina ratificou o Estatuto de Roma. Então, bom, a gente já sabe que está lá, ratificou, mas em termos de cooperação internacional vai ter que movimentar todo o cenário internacional para poder tomar alguma providência dentro da Palestina. Tá? Bom, aí o que acontece? Em 1950, no dia 4 de novembro de 1950, é publicado em Roma é palco, né, de muita coisa, em Roma, a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Então, nós temos uma Convenção Europeia de Direitos Humanos. Da mesma forma que nós temos uma Convenção Americana de Direitos Humanos, nós temos uma Convenção Europeia.
Uma convenção muito mais curta, com menos artigos, a gente vai entender por quê, isso é uma característica do sistema europeu. Uma convenção que prevê os direitos humanos. Da mesma forma que a Convenção Americana prevê os direitos humanos, nós temos uma Convenção Europeia de Direitos Humanos. Lembrando que a Convenção Europeia de Direitos Humanos, ela é de 4 de novembro de 1950, mas ela entra em vigor internacional em 53, só no ano de 53, por quê? Lembra que a gente estudou que os tratados trazem no seu texto quando que eles vão entrar em vigor internacional, ou seja, quando que eles vão ter validade no cenário internacional? Por exemplo, o Estatuto de Roma tinha uma previsão que ele só entraria em vigor internacional depois que o 60º país ratificasse. E aí isso aconteceu em 2002. E com a Convenção Europeia foi muito semelhante. Ela colocou a seguinte regra: depois que 10 países, 10 estados ratificarem, ela vai entrar em vigor internacional. E isso aconteceu 3 anos depois, em 1953. Então, é uma convenção da década de 50. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Aqui, ó. Aqui tem a parte que eu falei para vocês, quando eles criaram o Conselho da Europa, de 48 para 49, eles se reúnem e fundam o Conselho da Europa. Aí nós temos aqui uma Convenção Europeia de Direitos Humanos que foi feita, tudo organizada por esse Conselho Europeu. Então, pensou o seguinte: vamos criar um tratado de direitos humanos, que recebeu o nome de Convenção Europeia de Direitos Humanos. Isso foi em 1950, lá em Roma, tá? Foi concluído em Roma. Quando vocês forem estudar, lembra no sistema interamericano, quando a gente estudava assim, a Convenção Americana de Direitos Humanos é a mesma coisa que Pacto de São José da Costa Rica? Às vezes as convenções têm 2 nomes, tá? É ótimo, né? Facilita muito para nós. A Convenção Europeia de Direitos Humanos, ela também recebe esse nome aqui. Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais. Então, é a mesma coisa que Convenção Europeia de Direitos Humanos, tá? Então, ela foi concluída em Roma, no dia 4 de novembro de 1950. Em setembro de 53, ela entra em vigor internacional. Por quê? Porque o texto dela trazia que só entraria em vigor internacional depois que 10 estados fizessem o processo de ratificação. E como que essa Convenção Europeia, mesmo curta, ela foi organizada? Ela foi organizada em 3 partes. Então, do artigo 2º ao artigo 18, nós temos os direitos. O direito à vida, o direito à proibição de tratamentos desumanos e degradantes, o direito à saúde, o direito à vida privada e familiar de uma pessoa, o direito de não ser detido sem um devido processo legal. Então, nós temos vários direitos humanos, muito semelhantes aos direitos da Declaração Universal, semelhantes mas da declaração que naquela época era o único documento internacional que nós tínhamos, porque as outras convenções e os próprios pactos vieram em 66, então foram posteriores. Então, o que a gente tinha até aqui era uma Declaração Universal de 48, e é uma convenção já de 1950 que pega alguns direitos semelhantes ao da Declaração Universal de 1948. Então, nós temos aqui alguns direitos humanos que estão na primeira parte dessa convenção. Na segunda parte da convenção, entre o artigo 19 ao 51, essa segunda parte trata do funcionamento da corte. Então, ela é bem completa, tá? Parece muitas outras, os outros tratados. A Convenção Americana trata dos direitos e trata do funcionamento da comissão e da corte. O Estatuto de Roma trata dos crimes e trata do funcionamento do Tribunal Penal Internacional. E não seria diferente com a Convenção Europeia. Ela prevê quais são os direitos humanos e ela prevê como é o funcionamento da Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, isso dentro de um único tratado, que é a única convenção. E aqui, na terceira parte, que ela só tem 59 artigos, tá? Então, nos últimos artigos, trata de algumas questões do sistema mesmo, de uma forma geral, e fala do Comitê de Ministros. O que é o Comitê de Ministros? Todo Estado que faz parte, que ratificou a Convenção Europeia de Direitos Humanos, todo Estado tem um ministro das Relações Exteriores. Todo Estado vai ter alguém que representa as relações internacionais. Então, esse Comitê de Ministros são os ministros das Relações Exteriores de cada Estado que também fazem parte do Sistema Europeu de Direitos Humanos.
Qual que é a função desses ministros? Não é de julgar os casos. Quem julga os casos são os juízes da Corte Europeia, são juízes. O comitê de ministros é quando o caso não é para fiscalizar se está sendo cumprido. Então, olha só a primeira estratégia. Quem que vai fiscalizar se aquela decisão está sendo cumprida dentro de um Estado? O ministro das Relações Exteriores daquele Estado tem essa incumbência dentro do próprio sistema. Olha a forma que o sistema pensou de aproximar os Estados do sistema internacional. Nós temos um comitê de ministros dentro da Corte Europeia. Então, dentro da estrutura da Corte Europeia, tem uma parte que é o comitê de ministros, e eles são responsáveis, deu a responsabilidade para eles de fiscalização se aquela decisão está sendo cumprida dentro do Estado. Mas quem compõe o comitê de ministros? Não são pessoas estranhas. São os ministros de Relações Exteriores daqueles Estados. Então, olha como que o sistema pensou, estrategicamente falando, em termos de relações internacionais, de aproximar o sistema do Estado. Ele deu um jeito de puxar, ou seja, vamos supor, 54 estados fazem parte do sistema europeu. Então, nós temos 54 ministros aqui. E esses ministros são os ministros das relações exteriores daquele Estado. Então, de alguma forma, o Estado se vê envolvido no funcionamento do sistema internacional. Então, ele já tem olha, sou ministro das relações exteriores da Holanda. Então, eu faço parte do comitê de ministros, automaticamente, é inerente ao cargo. Eu faço parte do comitê de ministros do sistema europeu de direitos humanos. Vai ficar muito ruim para mim. Se a Holanda for condenada e eu fazendo parte do comitê de ministros não observar se a Holanda está cumprindo uma decisão da Corte Europeia. Primeira estratégia, aproximou muito aqui. Segunda estratégia, quantos juízes fazem parte da Corte Europeia de Direitos Humanos? Todos os estados que fazem parte do sistema europeu têm uma vaga de juiz dentro da Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, olha a grande quantidade, vai depender, se uma saiu, se tem 53 membros, então nós temos 53 juízes. Então, olha a segunda estratégia, fazer de um jeito que todos os estados, não são só 7, igual no sistema europeu, no sistema interamericano, fez de um jeito que todos os estados têm um representante como juiz sempre. O que muda é o mandato, porque eles têm mandato de 9 anos. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a Suécia. Vamos pegar a Suécia. A Suécia tem um membro lá, um sueco, que é juiz dentro do Tribunal Europeu, da Corte Europeia de Direitos Humanos. Ele é juiz. Ele cumpriu o mandato de 9 anos, outro sueco vem para o seu lugar. Então, não é a pessoa, é a representatividade. Então, se a gente parar para... Muito obrigada. Se a gente parar para analisar... Olha, duas estratégias que o sistema europeu tem de aproximar dos Estados. Primeiro, o Comitê de Ministros da Corte Europeia, que são responsáveis por fiscalizar se o Estado está cumprindo a decisão, ele é formado pelos ministros das Relações Exteriores dos Estados. Já é uma forma de linkar o sistema com o Estado. Segunda estratégia, nós não temos aqui uma quantidade de 7 juízes. Todo Estado que faz parte do sistema europeu, ele tem uma vaga de juiz na corte. Então, você tem a representatividade ali dentro. Se você entrar na Corte Europeia hoje e falar assim, eu gostaria de falar com um juiz que representa a Itália. Ah, o juiz que representa a Itália é o senhor fulano de tal. Ah, mas ele qual o mandato dele? 9 anos. Tá, e na hora que vencer, outro italiano vem. Então, é questão de relações. Gente, isso é estratégia de relações internacionais. É uma forma de aproximar do sistema. Então, quanto mais próximo o sistema internacional está do Estado, daquele Estado, melhores relações internacionais eles vão ter. E vai ser muito difícil um Estado não cumprir. É como se a corte fosse uma corte respeitada. As decisões são respeitadas porque ela passa sob o crivo de uma representatividade muito grande. E isso acaba tendo um certo impacto dentro de um Estado. É muito difícil um Estado que não cumpre uma decisão da Corte Europeia. Mas é muito difícil. Primeiro porque vai sair... Claro que... Ah, tá. Mas vamos supor que um caso contra Malta, que foi julgado recentemente. Não é o juiz de Malta que vai julgar. Aí não, aí troca.
o juiz, o seu nacional, ele não julga casos do seu estado. Vamos supor que foi o juiz da França que julgou, um grupo, França, Alemanha, Itália, julgaram o caso envolvendo Malta. Ok. Entregou para Malta a decisão. O ministro das Relações Exteriores, que faz parte do comitê de ministros da Corte Europeia, o de Malta está lá, representado. Então, vai ficar muito difícil para ele virar lá na Corte Europeia e falar, não, Malta não vai cumprir a decisão que foi proferida pela Corte Europeia. Vocês estão vendo como que o sistema envolveu de uma forma que fica difícil não cumprir a decisão do sistema? É impressionante a forma que eles pensaram de envolver os estados e puxar a participação dos estados. Se alguém tiver a oportunidade de fazer uma visita na Corte Europeia de Direitos Humanos, a Corte Europeia, até a própria reunião né, que foi feita lá, eles pensaram onde que seria essa Corte Europeia. A Corte Europeia ela tem sede numa cidade da França que se chama Estrasburgo. Estrasburgo é uma cidade que faz divisa com a Alemanha. Ela não parece uma cidade francesa, ela já tem até as características da própria Alemanha. Quando você vê a cidade, você vê as características da Alemanha na cidade. Então, bem na divisa mesmo, tem muitas pessoas que até confundem e acham que Estrasburgo é uma cidade que faz parte da Alemanha, mas não é, fica na França, a Corte Europeia fica lá. E quando se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma visita técnica, né? Tem muitas fundações de fomento que vocês podem tentar bolsa para fazer essas visitas técnicas, mas na área de vocês, é um tribunal que vale a pena conhecer muito, porque ele é referência mundial em termos de proteção internacional dos direitos humanos. Então, você chega lá, você consegue encontrar, dentro do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, as alas, e você consegue ver cada país em cada porta. Quando você vê a sessão de julgamento, tem as bandeiras de todos os estados que fazem parte, tem os representantes que estão lá o tempo todo. Então, o trânsito de pessoas dos estados dentro da Corte Europeia é muito grande. Difícil, agora na pandemia não, mas em tempos que é possível isso, essas atividades presenciais e essa rotatividade de pessoas, e é muito próximo. Eles não são aquelas pessoas inatingíveis. Então, é muito comum, se você estiver fazendo uma visita técnica, você topar, por exemplo, com um juiz que representa a Alemanha, ou um juiz que representa a Itália, ou um juiz que representa a Holanda, ou então o ministro das Relações Exteriores em determinado estado, porque ele tem uma reunião de comitê de ministros lá. Tudo é muito próximo. Outro ponto interessante do sistema europeu, ele não é estanque do ser humano. Então, por exemplo, o sistema europeu ele tem cartilhas, e são cartilhas até animadas. Eu me recordo que na última vez que eu fui na Corte Europeia, foi no meu penúltimo ano de doutorado, para fechar o estágio lá, eu lembro que eles fizeram umas cartilhas que tinham uns gatinhos, para as escolas. Então, as crianças nas escolas dos estados que fazem parte do sistema europeu, eles recebem as cartilhas da Corte Europeia de Direitos Humanos, e a Convenção Europeia de Direitos Humanos, cada artigo tem uma animação, é um bichinho. Então, eles gostam muito de um gatinho. Eu não tenho aqui, eu até trouxe vários. Ele está lá na minha sala no curso de Direito, mas eu queria até mostrar para vocês. É uma Convenção Europeia de Direitos Humanos que tem um gatinho na capa, e esse gatinho ele vai explicando os direitos humanos, e isso é colocado dentro das escolas. E o gatinho tem hora que ele se veste de juiz, ele fala que ele julga um país, quando esse país ocorreu uma violação de direitos humanos. Então, de uma forma muito lúdica, muito com animação, isso já é inserido com crianças assim. As pessoas já crescem sabendo que existe um sistema internacional de proteção e não conseguem enxergar esse sistema muito distante. Essas pessoas enxergam esse sistema muito próximo. É como se, por exemplo, vamos supor que a Adriana vira para mim e fala assim: professora, eu estou aqui com um problema envolvendo um problema de telefonia e eu quero ver se eu, se eu tenho direito de receber uma indenização. Aí eu vou virar para a Adriana e falar, a Adriana me conta o caso, eu viro para ela e falo assim: não, Adriana, esse caso seu é um caso, né, que você está sendo, é uma consumidora que está sendo lesada. Então, é um caso que daria para fazer uma ação no juizado. Tá. Então, ela consegue visualizar que isso é possível, que essa ação é possível, que ela tem acesso e que ela vai para uma audiência, ela consegue ver que é possível. No sistema europeu,
o europeu e até imigrantes que vão para lá para tentar alguma decisão favorável, principalmente envolvendo a crise migratória, sabem que é possível. Sabe que se chegar numa corte europeia, ele vai ser recebido por um departamento que vai fazer todo atendimento e vai formalizar, independente se essa pessoa tem advogado ou não. Independente se essa pessoa fala um determinado idioma ou não, porque a corte tem praticamente todos os idiomas ali dentro dela. O que ela vai fazer é traduzir para os idiomas oficiais, inglês, francês, alemão, enfim, aqueles de sempre que a gente já estudou. Espanhol, não. Então, existe esse departamento lá que faz esse acolhimento e, mesmo que a pessoa não tenha advogado, uma petição é feita por pessoas que trabalham nesse local e isso acaba se tornando uma ação dentro dessa corte. Outro ponto interessante é o sistema europeu. Aqui eu expliquei para vocês a estrutura da convenção e ela se divide em 3 partes. Primeiro, os direitos. Depois, artigos sobre o funcionamento da corte. E terceiro, a parte final, falando um pouquinho do comitê de ministros, que é formado pelos ministros das relações exteriores dos estados. Então, aqui a gente vê claramente a participação efetiva dos estados na composição dessa corte europeia. Agora, falando um pouquinho dos órgãos, porque quando a gente estuda sistema internacional, a gente tem que pensar o seguinte: o sistema internacional ele é composto pelo tratado, pelos demais tratados, né, subjacentes, que decorrem daquele tratado maior. Isso acontece com todo o sistema. E tem que ter os órgãos, que são os órgãos onde os pedidos, as petições serão encaminhados, alegando que determinado Estado, que faz parte do sistema internacional, no caso europeu, ele violou algum artigo da Convenção Europeia de Direitos Humanos, e aí tem uma lógica um pouco parecida com o nosso sistema interamericano. Por quê? Existem o órgão, a gente vai falar um pouquinho, eu coloquei Comissão Europeia aí e Corte, mas daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho aí, porque essa comissão foi extinta, eu tenho que colocar para dizer para vocês que ela foi extinta, tá? Nós não temos hoje a comissão, ela foi criada, mas ela foi extinta. Então, nós temos que ter os órgãos, onde esses processos vão tramitar, vão ocorrer, e onde nós teremos as absolvições ou condenações dos estados dentro desses processos. Tá. Para se formalizar uma ação dentro do sistema europeu, dentro do órgão, os mesmos requisitos que nós estudamos no sistema interamericano. Precisa se esgotar as vias internas, ou seja, tentou-se internamente dentro dos tribunais daquele determinado estado e comprovando que a violação foi mantida, ou que não houve a devida responsabilização, ou que se esgotou essas vias internas, eu posso encaminhar o caso para a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, nós temos aqui uma característica muito semelhante do sistema interamericano, que é o esgotamento das vias internas. Vamos falar um pouquinho dos órgãos. Quando a Convenção Europeia de Direitos Humanos, quando ela foi criada e ela entrou em vigor internacional, ela previa a Comissão Europeia de Direitos Humanos e a Corte Europeia de Direitos Humanos, assim como existe aqui no nosso interamericano, a Comissão e a Corte. E qual que era a função da comissão? Fazer um juízo de admissibilidade igual à nossa Comissão Interamericana. Então, a Comissão Europeia fazia recomendações para os estados. Se os estados não cumprissem, o caso era encaminhado para a Corte Europeia. Então, parece muito com o nosso sistema interamericano. O que aconteceu? Toda convenção, ela pode ter protocolos adicionais. Então, o protocolo é um tipo de tratado que vai fazer alguma alteração no texto da convenção, seja para acrescentar alguma coisa, seja para modificar ou para retirar. A Convenção Europeia de Direitos Humanos tem 16 protocolos. Então, existe a convenção e existem 16 protocolos, que são protocolos que ou alteram o texto da convenção, ou acrescentam alguma coisa na convenção, ou retira, tá? E a gente tem que focar aqui num protocolo específico, que é o protocolo número 11. O que o protocolo 11 prevê? Lá estava lá. Então, nós temos Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950,
que entra em vigor internacional em 53, em setembro de 53, que cria Comissão e Corte Europeia. E a Corte Europeia, elas são criadas em 59. Então, em 59 o negócio já está funcionando. Tá. Nós temos um protocolo número 11. Isso aí, né, foi... Até eu tenho um caso aqui que eu vou contar para vocês. O primeiro caso, é sempre bom, né, a gente saber qual foi o primeiro caso julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Igual a gente estudou o primeiro caso que o Brasil foi julgado, né, na Corte Interamericana, a gente tem o primeiro caso que a Corte Europeia julgou. E o primeiro caso que a Corte Europeia julgou foi contra a Irlanda, envolvendo o IRA, que era o grupo revolucionário ali dentro da Irlanda. Então, as pessoas que faziam parte do IRA, algumas falavam que era um grupo terrorista dentro da Irlanda. O chamado IRA, depois vocês dão uma olhada, IRA. É lógico que aquilo ali ia dar problema, né? Com certeza dá problema. Mas a gente vai compreender por que foi o primeiro caso, tá? O primeiro caso que foi julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos foi um caso contra a Irlanda. Daqui a pouco eu vou narrar um pouquinho desse caso para vocês. Mas, enfim, veio o protocolo número 11, na década de 90, e mudou a Convenção Europeia de Direitos Humanos substancialmente. Olha o que esse protocolo fez. Esse protocolo colocou o seguinte: nós vamos mudar a estrutura, nós vamos retirar a comissão e nós vamos ter um órgão único. Porque a corte, é igual a corte aqui, ela só atua quando o Estado não cumpre a recomendação da comissão. Lá era dessa forma. Agora, por isso que aqui, vítimas não podem ir para a corte. Como tem 2 órgãos, vítimas vão para a comissão, e se não cumprir a recomendação da comissão, o caso vai para a corte. Esse é o nosso sistema interamericano. O que se pensou lá? Isso aqui atrasa demais. Comissão atrasa demais. Ter 2 órgãos atrasa muito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desfazer tudo e nós vamos criar uma corte única, vai ser a única corte, que vai ser a Corte Europeia de Direitos Humanos, e ao invés de ter uma composição mínima em cada um, igual o nosso é aqui, nós vamos buscar todos os estados com representante dentro de uma corte única. Então, essa corte, ela tem a função, tanto a função da admissibilidade, como a função de julgamento. Tudo no órgão só. E com essa experiência, eles perceberam que as ações, por exemplo, uma ação que levaria 10 anos para ser julgada em comissão e corte, em uma corte única, esse prazo cai para 3, 4, no máximo 5 anos. Já teve caso que foi julgado pela Corte Europeia que não levou nem 2 anos. Então, acabou que eles entenderam, os próprios membros do Conselho Europeu e a própria União Europeia também, nas reuniões, e passando por várias discussões, isso passou até dentro do parlamento da União Europeia, recomendando mesmo, entenderam que houve um consenso de que existir 2 órgãos atrasa o processo. Por que tem que ter 2 órgãos, manter 2 estruturas, se um órgão só, se a gente aumentar o número e buscar a representatividade de todos os estados, podem fazer essas 2 funções, a de admissibilidade, ou seja, verificar se é caso de ação na Corte Europeia, e de já julgar. Então, olha o que a Corte fez. Outra estratégia. Nós vamos extinguir a comissão. E foi extinta. Então, não existe hoje, na verdade, desde 98, não existe Comissão Europeia de Direitos Humanos. Tá? Eu coloco aqui para vocês lerem, mas não existe. Então, no sistema europeu de direitos humanos, ao contrário do nosso interamericano, que tem comissão e corte, o sistema europeu de direitos humanos, ele só tem o quê? Corte. Só existe a Corte Europeia, uma única corte em Estrasburgo, na França. Uma corte que é composta pela quantidade de estados que faz parte, e aí eles se organizam internamente. Olha, vocês, juízes, vocês são responsáveis pela admissibilidade, vocês são responsáveis pelo julgamento. Então, tem as sessões, tem tem os pequenos comitês, tem as sessões maiores, tem o tribunal pleno. Então, tem toda uma estrutura interna que acaba abrangendo todos os estados nessa composição. Alguns fazem o juízo de admissibilidade e dentro do mesmo órgão já passa
É caso de ação, então já passa aqui para uma sessão que vai fazer já a análise e o julgamento daquele caso. E quem vai fiscalizar se está cumprindo ou não? O Comitê de Ministros. Então está tudo ali, está tudo concentrado dentro dessa mesma estrutura. Então, é uma diferença muito grande do sistema interamericano, porque aqui nós temos uma comissão em Washington, que faz o juízo de admissibilidade, e nós temos, e caso não haja o cumprimento da recomendação, nós temos uma corte que fica em São José. Então, e tudo é muito estanque, né? A gente tem essa sensação de ser muito estanque. Por exemplo, a gente só sabe disso quando a gente estuda no nível de graduação, ou às vezes no nível de pós-graduação, no estrito sensu, tem pessoas que vão descobrir isso no mestrado. Quem não tem essa disciplina de direitos humanos, nem fica sabendo que existe sistema internacional. E aí nós temos a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, a partir desse protocolo 11, que alterou a Convenção Europeia e deixa um órgão único, né, não tem mais comissão. Então, tudo vai para a corte. E aí a gente tira a seguinte conclusão. É possível que vítimas diretamente processem estados diretamente na corte? Sim, porque não tem comissão. Então, automaticamente, todas as pessoas que estudam a proteção internacional dos direitos humanos viu isso um avanço muito grande, porque até então nós não tínhamos possibilidade de vítima ir diretamente num tribunal internacional, numa corte mesmo, para processar um Estado. Sempre era o quê? Ou um órgão, um comitê, ou era uma comissão. Quem chegava nas cortes eram só os Estados. Agora não, nós temos aqui essa possibilidade de pessoas, ou individual, ou um grupo, acessar um tribunal internacional e formalizar uma ação internacional contra um Estado. Então, esse é o sistema europeu. Qual que seria a semelhança? É um sistema regional, assim como o interamericano, precisa do esgotamento das vias internas, mas o funcionamento é completamente diferente. Primeiro porque não são 7, 8 ou 10 membros, são todos que fazem parte do sistema. Todos os estados têm representatividade. Segundo, tem um comitê de ministros que fiscaliza o cumprimento dessas decisões dentro dos estados, que é formado pelos ministros de Relações Exteriores dos estados. Outro ponto, é uma corte que é possível que vítimas se dirijam diretamente a um tribunal internacional e formalizem uma ação contra o Estado. Tá? Então, a gente tem aí várias estratégias para aproximar esse sistema internacional da pessoa, dos estados, enfim, existe todo um pensamento estratégico aí para funcionamento. Bom, pessoal, quando a gente pega a Convenção Europeia de Direitos Humanos, às vezes a gente não vai encontrar alguns direitos lá. Isso pode acontecer. O direito à vida a gente vai encontrar, o direito à saúde a gente vai encontrar, a proibição de tortura a gente vai encontrar, mas tem direitos que às vezes a gente não vai encontrar. E o que acontece quando uma pessoa alega uma violação de um direito, por exemplo, alega uma violação de um determinado direito que não tem previsão na convenção, ou seja, ele não está descrito na convenção. Pode ser que aconteça, a convenção é curta. Nós temos só 18 artigos que tratam dos direitos, e nós temos muito mais direitos humanos que 18. Então, é possível que uma pessoa se sinta violada no seu direito humano e não encontre na Convenção Europeia aquele direito humano que foi violado. Isso impediria essa pessoa de levar o seu caso para a Corte Europeia? Não impede. O que acontece? A Corte Europeia tem um sistema, uma técnica de julgamento muito interessante. Como que funciona? Ela julga os casos a partir de um artigo que ela acha que se assemelha. Então, por exemplo, se o John, ele alega que uma poluição, a gente vai falar muito disso no próximo semestre, mas ele acha que ele mora num determinado local e foi instaurado uma indústria do lado da casa dele, e o John, ele adoeceu em razão dessa poluição. E ele tenta nos tribunais daquele local, ele não consegue fazer parar aquela poluição e a saúde dele está arrebentando. Está quase beirando a morte já de tão ruim que ele está.
e ele não consegue resolver o problema dentro dos tribunais do país, do estado que ele mora. E esse estado faz parte do sistema europeu de direitos humanos. Aí o que o John pega? Ele pega toda a cópia, as cópias de tudo que ele fez, para comprovar que ele tentou, e ele pode diretamente, o John pega, coloca tudo debaixo do braço, e vai lá, o sistema de transporte é maravilhoso, porque você pega um trem e chega muito rápido em Estrasburgo. Lá em Estrasburgo, o John, ele pode chegar e parar lá na estação do trem, que chegou na estação central lá do trem, e ele pode entrar dentro de um transporte público e ele não paga nada. Então, é uma cidade que você não paga o transporte público. Você entra dentro não é bem um ônibus, tem ônibus também, não é bem um ônibus, a gente chama de tram. Quem conhece alguns países da Europa vai lembrar o que é o tram. Ele fica num trilho, um pouquinho mais rápido, parece que você nem vê que tem motorista ali. E ele funciona, parece que passa uma energia, ele fica o tempo inteiro dentro da cidade. Então, quando abre, você fica procurando onde você paga. Onde você entrega um dinheiro? Não, você não paga. Então, o John chega lá em Estrasburgo, ele pega um trem, ele está lá no sul de algum país, da Itália. A Estrasburgo está lá na ponta, está lá em cima. Ele pega um trem, chega lá de trem, ou do jeito que ele quiser chegar, ele chega em Estrasburgo, ele vai pegar, olhar, falar qual que é o ônibus, o tram que vai para a Corte Europeia. Tem o ônibus específico que vai para lá. Tem uma linha própria que vai para a Corte Europeia. Então, a pessoa entra, ela não paga nada, porque o transporte público é de graça lá em Estrasburgo. Você entra e desce em frente à Corte Europeia. Então, quando você olha, está lá aquele negócio imenso, né, que foge completamente da arquitetura. Igual quando eu falo do Tribunal Penal Internacional, que a Holanda tem toda aquela arquitetura. Quando você vê o TPI, você fala, o que é isso? Parece que ele fez um robô para levantar. A Corte Europeia é a mesma coisa, foge da arquitetura de Estrasburgo, um pouco mais antiga. E quando você chega lá, você vê aquelas duas bacias, né? Parece inox, toda prata, aquela coisa mais moderna do mundo, que você não sabe, gente, como que alguém trabalha aqui dentro? Você não sabe nem como que você pode andar ali dentro, mas você entra e vê toda uma estrutura diferente ali dentro. E tudo muito acessível, né? Que você não pagou nem um ônibus para chegar na porta. Tem uma linha própria que de 5 em 5 minutos sai levando as pessoas para a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, assim, é impressionante mesmo o acesso à Corte Europeia. É impressionante. Então, ele chega lá e fala, olha, eu tentei dentro do meu estado, da Itália, né? Falei que ele estava no sul da Itália. E aí, instalou a usina lá do lado, a indústria, eu estou com problema, eu vim, essa é a minha última alternativa, porque eu sei que a Itália faz parte do sistema europeu e a minha única alternativa é uma ação aqui. Por quê? Porque eu estou tendo meu direito humano violado. Primeiro, eu estou num contexto de poluição ambiental muito grande. Aí alguém vai virar para ele e vai falar assim, olha, o direito ao meio ambiente, ele não é previsto na convenção, mas o direito à saúde é. Então, a partir do momento em que um problema ambiental violou o seu direito à saúde, o direito à saúde tem um artigo. Então, a gente alega a violação do artigo da saúde, o artigo da vida privada e familiar, porque a sua vida privada foi comprometida em razão dessa poluição, mas a gente não fala nada de meio ambiente, porque não tem na Convenção Europeia, mas é possível fazer a ação, é possível. Aí eles vão lá e fazem a ação para o John, e alega que a Itália foi omissa, que é contra o Estado, foi omissa e ele teve problemas de saúde, disse que ele tem direito a um meio ambiente com qualidade de vida, mas colocando os artigos da saúde, porque não tem um artigo do meio ambiente. Aí o que acontece? A Corte Europeia vai decidir, e nessa decisão ela coloca assim, a Corte reconhece que a Itália violou o direito à saúde do requerente, e que a Itália deve garantir a todos um meio ambiente sadio, equilibrado, ou seja, não tem o direito na convenção, mas a decisão da Corte fez menção a um direito. Então, ela pode criar direitos por meio de decisões, não precisa estar só na convenção. Aí, o que acontece? Acontece o seguinte, acontece que a Luana está lá na Espanha, lá em Valência. E lá a Luana está no mesmo problema, ela está do lado da casa dela, tem um lixão a céu aberto. Ninguém toma conta do negócio, a Luana adoece.
Aí a Luana adoece, não consegue resolver dentro da Espanha, um problema muito semelhante ao do John. E ela falou, não consigo resolver, eu já vi, parece que eu vi na televisão, porque vai para a televisão, que a corte decidiu um caso parecido, como eu vou lá. Aí ela quer ir lá, porque ela pode mandar de outras formas, e-mail, ela pode, tem outros caminhos, mas a gente é tão próximo que você acaba indo. Então a Luana vai lá, e ela vira e fala assim, olha, eu tô com um caso assim, 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 assim. Aí a pessoa vira para ela e fala, olha só a diferença. Olha, até o mês passado, nós não tínhamos aqui o meio ambiente como um direito, né, para ser alegado. Mas no caso John versus Itália, a Corte Europeia criou o direito X. Então, agora nós vamos utilizar o precedente anterior para o seu. Olha que coisa interessante. Então, essa utilização de precedentes anteriores para construir novos direitos, a Corte chama de técnica da interpretação evolutiva dinâmica. Então, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, existe uma forma de interpretá-la que a Corte chama de a interpretação da Convenção de uma forma evolutiva dinâmica, ou seja, a partir de um caso que foi julgado e a decisão fez menção a um direito, esse direito ele passa a ser criado no sistema e pode ser utilizado nos casos seguintes. Sem fazer alteração do texto da convenção. Então, eles pegam lá os artigos, eles interpretam de um jeito para adequar naquele caso e criam novos direitos a partir da fusão de vários artigos. E eles vão criando esses direitos. E como lá um sistema de precedente é muito forte, né, porque é o modelo, né, do Common Law, então os precedentes têm muita validade. Então, por exemplo, se isso vai se repetindo, se isso vai se repetindo, se vai se repetindo, é possível se afirmar que determinado direito existe no sistema europeu. Por quê? Porque ele foi criado por decisões. Então, os direitos não são só aqueles criados por convenções. Vocês podem perceber que no nosso sistema, mas é característica do sistema. Vocês já perceberam que aqui precisa de convenção para tudo? Protocolo para tudo? Lá não. Lá, desde a criação, tem 16 protocolos. E muda assim, gente, eu acho que, se não me engano, é 2013. Não mudou. Então, é muito difícil acrescentar artigos na convenção. Sempre foi 59. O que faz é o quê? Algumas mudanças, falar que foi extinto, alguma coisa assim, os protocolos vão seguindo. Então, são leis mais curtas, não se valoriza tanto os artigos, se valoriza mais o que? As decisões. Então, a forma que as decisões são trabalhadas é muito interessante, porque a corte cria direitos a partir de casos e utiliza essas decisões nos outros casos que vão surgindo, problemas que vão se repetindo. Então, por exemplo, se não tem um artigo específico da imigração, de problemas no mar, ou seja, uma pessoa que foi abordada no mar, ela não pode sofrer de uma forma, né, que seria pior de onde ela veio. A corte existe uma convenção para isso, a Convenção do Mar, mas, enfim, a corte pode criar um precedente de que os estados devem fazer isso, como fez no caso Malta, e se acontecer de novo, e se alguém levar esse caso daqui a um mês, o que vai acontecer? A corte vai citar o último precedente dela. Então, ela faz uma interpretação que evolui e de uma forma dinâmica. E ela pode mudar também. Ela pode ter uma mudança de entendimento. Por exemplo, vai depender muito do contexto. Eu vou mostrar para vocês três mudanças envolvendo o mesmo problema. Em 1990, algumas pessoas dentro de um barco, atravessando o Mediterrâneo, elas são abordadas e são levadas para... Elas estavam indo para a ilha são levadas para a ilha de Lampedusa. E o que aconteceu? A Itália abordou essas pessoas no mar e elas estavam vindo da Eritreia, de locais que o negócio estava horrível, são refugiados, né? As pessoas estavam procurando refúgio, fugindo de locais envolvendo guerra, fome, crises, enfim. Essas pessoas estavam indo em busca de melhores condições de vida. Então, a Itália pegou e devolveu, falou, não, aqui não. Então, eu vou devolver vocês para tal estado. E pegou essas pessoas, 19 pessoas, e mandou para outro estado. Essas pessoas, representadas, no caso, pelo Irsi Jamaa, foi o caso de Irsi Jamaa versus Itália, processou a Itália na Corte Europeia. E ganharam. A Itália perdeu, porque ela violou o princípio da não devolução, e a Itália foi obrigada a conceder o refúgio para essas pessoas. O que aconteceu?
um caso envolvendo a Suécia, já naquele ápice da crise migratória, em 2015, 2014, 2015, 2016, com um problema terrível de terrorismo na Europa. Olha a mudança de cenário agora. 2 pessoas pedem refúgio na Suécia, e a Suécia nega. E essas pessoas pediram, negou. E a Suécia querendo devolver essas pessoas para os seus países de origem. Essas pessoas tentam internamente nos tribunais dentro da Suécia, não conseguem, fugindo da polícia, aquela coisa que vocês podem imaginar. Eles levam a Suécia na Corte Europeia. A Suécia não dá ganho de causa, o Tribunal Europeu, a Corte Europeia, não dá ganho de causa para eles, deu ganho de causa para a Suécia. Entenderam que a Suécia estava correta. Olha a mudança de entendimento. Olha, Suécia, você está correta, porque o terrorismo está muito forte na Europa e, infelizmente, algumas pessoas estão entrando nos estados, nos países, pedindo refúgio, mas, na verdade, nós já identificamos que algumas pessoas, na verdade, são terroristas disfarçados pedindo refúgio. Mas isso é uma exceção. Aí a corte foi e falou assim, Suécia, você está certa. Nossa, isso aí gerou um impacto muito grande, muitas pessoas, principalmente os ativistas de direitos humanos, não gostaram, mas a corte falou, não, é um sistema de exceção, então, a Suécia tem essa liberdade aí para fazer isso. Enfim, mudou. Agora a gente já tem, agora em março, voltamos para a situação anterior, porque Malta foi condenada, porque um grupo de pessoas atravessando o Mediterrâneo também, para chegar em Malta. Quando chega em Malta, Malta é conhecida aí por não ser muito boa, para receber muito bem as pessoas. Essas pessoas alegaram que elas foram presas, que elas foram detidas, que elas não estavam vendo nem a luz do dia, que elas não tiveram assistência de advogado, que ninguém comunicou o país de origem dessas pessoas, ou seja, elas ficaram presas em condições degradantes. E eles conseguiram provar. E esse caso chegou na Corte Europeia. E Malta foi condenada nesse caso. Então, a gente sempre está vendo a corte ali, colocando umas decisões, voltando, mudando. É claro, porque também nós estamos falando de juízes da década de 90, depois de juízes de 2015, agora juízes em 2021. As pessoas também mudam. E pessoas têm visões diferentes. Já dizia Jeremy Valdron, nós somos muitos e pensamos, e esses muitos pensam diferente. Então, isso muda também, vai depender de quem está ali para julgar aquele caso. Então, não é só a corte tem uma... na verdade, elas falam que a convenção é um instrumento vivo. Elas chamam a convenção de instrumento vivo, que tem que estar em constante evolução, e isso vai depender muito do cenário atual, social, político, econômico, e das pessoas que fazem parte daquela corte. Então, nós podemos ver várias, às vezes um caso muito semelhante, com algumas decisões um pouco distintas. Então, essa é a técnica da interpretação evolutiva dinâmica. E outra situação, que até para poder fechar essa parte teórica, que é característica da Corte Europeia, é uma teoria que ela utiliza, que ainda não está sendo utilizada no sistema interamericano, mas já está acontecendo um possível diálogo entre cortes para influenciar a Corte Interamericana a fazer isso, porque a Corte Interamericana, sempre que tem reuniões envolvendo os sistemas regionais, apresenta uma reclamação que os estados não dão muito cumprimento para a Corte Interamericana. E aí os representantes da Corte Europeia sempre querem apresentar as estratégias que eles têm de aproximar mais dos estados. Então, existe hoje um diálogo muito forte entre os sistemas para buscar as estratégias do europeu para o interamericano, para ver se aproxima mais dos estados, para ter um cumprimento mais efetivo. É uma teoria que se chama teoria da margem nacional de apreciação. Essa teoria, ela é bem ligada ao sistema europeu, tá? De direitos humanos, ela tem uma origem ali. Todas as cortes que tentam aproximar, buscam esse modelo para tentar aproximar. O que é a teoria da margem nacional de apreciação? Em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, quando um caso chega na Corte Europeia, os juízes não dizem quem está certo e quem está errado. Em algumas situações, eles agem dessa forma.
Muita gente fala assim, mas eles ficam em cima do muro? O que é que acontece? Porque vamos supor que o exemplo que eu dei aqui do John. O John, ele sai lá do sul da Itália, ele tá com problema de saúde por causa de uma poluição, e aí ele chega lá na Corte Europeia e quer fazer uma ação contra a Itália. Aí suponhamos que o caso chegue lá na mão de uma sessão de 3 juízes, e aí esses 3 juízes olham e falam assim, não, nessa situação nós não vamos intervir. O Estado tem melhores condições de decidir essa situação que nós. Então, alguns casos, quais? Não tem como eu definir para vocês, porque não tem uma lista para dizer assim, olha, esses casos vão ser aplicados à teoria. Quem decide são os juízes. Mas vamos tentar analisar a ideia, que aí a gente vai poder identificar quando que isso acontece. A teoria, olha o nome, tá? Para vocês não se perderem. Teoria da margem nacional de apreciação. É a mesma coisa que dizer assim, nacional, Estado. Nesse caso, você tem uma margem de apreciação. Eu não vou tolher totalmente a sua soberania aqui. Eu não vou tolher seu poder de decisão. Eu vou te dar uma margem nacional de apreciação do caso. Agora, a gente fazendo essa relação com o nome, talvez fique mais fácil para a gente compreender por que chama isso. A corte olha para o caso e os 3 juízes olham e falam, não, aqui é melhor a gente passar essa margem de apreciação desse caso, é melhor para o Estado decidir isso aqui. Nós não vamos entrar. Então, olha, tem situações que a corte entende que ela não tem que interferir, que é uma questão muito interna de cada Estado. Esses casos aqui, ó, foram casos que foram julgados em que a corte aplicou a teoria da margem nacional de apreciação e disse o seguinte, olha, Estado, você tem melhores... Olha, Irlanda, você tem melhores condições de dizer, de aplicar esse direito. Olha, Reino Unido, nessa situação aqui nós não vamos interferir. Diante do atual contexto, você tem melhores elementos para poder decidir. Esses casos aqui foram casos de pessoas, os 3 casos, tá? São casos de pessoas que foram detidas, suspeitas de fazerem parte de grupos terroristas. Então, existe uma lei interna, considerando o regime de exceção do período diante do grande número de ataques terroristas, que permitia uma detenção para averiguação. A detenção para averiguação no Brasil é proibida. Uma pessoa, para ser presa, tem que ter elementos muito fortes. E isso é uma regra mundial, né? As pessoas, em regra, não podem ser detidas para averiguação. Então, em algumas circunstâncias excepcionais, um terrorismo muito forte em alguns países. As próprias leis internas permitem a detenção para averiguação, para saber se aquelas pessoas fazem parte ou não de grupos terroristas. Então, nesses 3 casos, nós tivemos pessoas que alegaram que foram detidas, suspeitas de serem terroristas, e não tinha motivo nenhum para elas serem detidas. Então, elas alegaram a violação dos seus direitos humanos. Que direito humano que foi alegado aqui? O direito de não ser detido sem pelo menos indício, né, de que realmente tinha cometido alguma coisa. Então, realmente existe esse direito humano. Isso foi para a corte. Então, esses casos chegaram na corte e a corte olhou e falou assim, gente, são estados que estão vivendo o terrorismo ao extremo. Se eles fizeram essa detenção, desde que não haja violência, tortura, que seja uma detenção para averiguação, então nós não vamos condenar. O que nós vamos fazer? Nós não vamos dizer nem que está certo nem que está errado. Nós vamos decidir que, neste caso, nós vamos aplicar a teoria da margem nacional de apreciação e que os estados, nessas circunstâncias, têm melhores condições de decidir essas questões. Nós não vamos interferir. Então, olha isso. Quando um tribunal, isso não é regra, ele não faz isso sempre, não. Por exemplo, é igual a questão da eutanásia. Por muitos anos foi assim. A eutanásia ela só começou a ser decidida em 2014. Porque até então, quando chegava caso de pessoas pedindo a eutanásia lá na Corte Europeia, em países que era proibido, a Corte geralmente fazia isso. Não, essas questões envolvem muito. Cada estado tem uma característica, tem um estado que a questão moral é vista de um jeito, a questão religiosa é vista de outro jeito. Nós não vamos interferir, por quê? Porque tem uma carga local muito grande
E nós não vamos interferir nesse caso. Então, nós vamos dar essa margem de apreciação para o Estado. Então, quando um tribunal, ele olha para um caso e fala assim, nesse caso, você, Estado, tem melhores condições, por quê? Porque está num momento de exceção, ou porque não dá para dar o mesmo tratamento para um Estado e para o outro, por N questões culturais, aqui, não é que eles falam quem está certo e quem está errado, devolve para o Estado. Então, vira essa margem nacional de apreciação. Vocês das relações, o pessoal do direito não consegue enxergar muito bem isso, tá? Eu falo para eles, eu falo assim, povo, vocês conseguem ver que essa teoria da margem nacional de apreciação acaba aproximando a corte dos estados? Aí, geralmente, o pessoal do direito fala, não consegue enxergar isso. Eles conseguem enxergar que é uma teoria que eles vão investigar a questão jurídica da teoria. Vocês que são da área de relações internacionais, na aula de hoje, a gente falou de várias estratégias que a corte tem. Então, se vocês pararem para analisar, e acho que vocês já sentiram isso, a teoria da margem nacional de apreciação é assim, nesse caso aqui, Alemanha, eu vou te condenar. Mas a Alemanha vai cumprir por quê? Não, realmente. Mas a corte é coerente, porque há 2 anos atrás, em 5 casos, ela falou que nós que tínhamos poder de decisão, porque era uma questão bem local. Então, acaba que quando a corte vira para o país e fala assim, olha, você é réu aqui, mas nós estamos entendendo que essas questões devem ser mais bem analisadas por vocês, considerando o atual cenário de vocês, que não é o mesmo do Estado X, do país X. Porque existe, apesar de serem estados muito próximos, questões culturais, locais, completamente diferentes, leis completamente diferentes. Então, o sistema vê isso. E ele fala, não, nós não vamos entrar. Nós não vamos interferir na sua decisão, porque é um regime excepcional que você está vivendo no momento. E aí, o que ele faz? Ele acaba aproximando do Estado. Por exemplo, usando o exemplo que a senhora já tinha dado aqui, no meu caso com a Itália, que a Corte de Estrasburgo me favoreceu na visão da Itália. Então, o Luana vai lá com uma situação similar aqui, e a Corte vai precisando aqui, a China, obviamente, não se sente lesada pela Corte por ter observado o Estado, né, e visto que o legitimamente ela não é. O que não existe o recurso. Ele é o exemplo do John. Ele foi lá com um problema e foi decidir de um jeito. Depois a Luana voltou lá com um problema muito semelhante e acabou que falou, não, a Itália tem liberdade para decidir, ou seja, foi diferente do dele. Isso acontece demais. Principalmente para imigrante. Um caso consegue, um caso não consegue, vai depender muito do juiz, que vai analisar o perfil dos juízes. Não existe recurso para uma corte superior. Existe um pedido de reanálise com base nos precedentes do próprio tribunal, dentro da própria estrutura da Corte Europeia, que se chama Tribunal Pleno. É um órgão pleno, é o ápice mesmo dentro do tribunal, composto por 17 juízes que recebem esses pedidos de reanálise com base nos precedentes do próprio tribunal. Dentro do próprio tribunal, que não teve contato com o primeiro julgamento, tá? Chama Tribunal Pleno. E aqui são exemplos, ó. Aqui no caso Lopes Ostra versus Espanha, foi a primeira vez que apareceu o direito à qualidade de vida ambiental. E aí o senhor Moreno Gomes, que estava lá na outra cidade, que estava sofrendo problema de poluição sonora, falou, uai, se a senhora Lopes Ostra conseguiu e mencionar, eu vou fazer o meu caso agora com base no precedente da senhora Lopes Ostra, também conseguiu. Então, as decisões vão se sofisticando, melhorando a partir das interpretações da Corte Europeia de Direitos Humanos, tá? E aí, povo? Dúvidas? Quando eu disparo a falar, né? Agora que eu tô vendo a hora. Deu para compreender? Interessante, né? O sistema da corte é muito interessante mesmo. Pessoal, olha só. Tem razão do horário. Isabela, eu acho super interessante esse sistema deles. Principalmente para a área de vocês, né? É uma aula de relações internacionais mesmo. É claro que tem falhas, né? Não tem como, todo sistema tem falhas, mas as estratégias são muito interessantes. Pessoal, vamos fazer o seguinte, não pelo horário também, eu vou colocar aqui os órgãos
É o que eu mais gosto. Apesar que hoje eu estou estudando muito TPI. Ó, Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vou escrever aqui os órgãos. Esse é um. A Corte Europeia de Direitos Humanos. Ela é chamada de CEDH, tá? Quando vocês lerem o CEDH, é a Corte Europeia de Direitos Humanos. Lembrando, João? Que é um cara que criou um estado independente na costa da Itália e tenta fazer com que esse estado seja reconhecido. Ele, eu acho que vai ser a Corte de Estrasburgo. O Comitê de Direitos Humanos da ONU, o Tribunal Penal, o TPI. O TPI e a CIJ. 5. Nós temos os 5 principais órgãos de proteção dos direitos humanos aqui, que a gente já estudou. Que existe mesmo, os 5 principais, tá? Claro que a ONU tem algumas questões, tem, mas esses aí são os principais mesmo. A CIJ não é, lembrando especificamente de direitos humanos, mas tem muitas decisões de direitos humanos. Qual que é o objetivo aqui? Que nas próximas aulas vocês escolham um desses e vocês apresentem 3 casos que foram... Não precisa ser Brasil, tá? Pode ser que seja. Vocês podem pegar um caso do Brasil na CIJ, vocês podem pegar um caso do Brasil na corte, pode ser. Mas não precisa ser necessariamente do Brasil. Qualquer caso, tá? Vocês vão pegar 3 casos de cada órgão desse. 3 do CIJ, 3 do TPI, 3 do Comitê da ONU, da CEDH e da CIDH. 3 casos diferentes. E vocês vão narrar os casos aqui, abrir aqui. Professora, eu não estou muito afim de aparecer. Gente, vão aparecer mais o rosto de vocês. Mas no fim, não quero aparecer de jeito nenhum, tá? Abre o microfone e narra o caso para nós. Mas seria interessante vocês abrissem, tá? A câmera aqui só para contar o caso. Não é pegar e falar, o TPI é isso, isso. Não, a gente já estudou isso. Todo mundo aqui da sala já sabe as características desses órgãos. O que a gente quer? Caso. A gente quer prática. Então, por exemplo, a Mariana vira e fala assim, professor, eu vou escolher 3 casos do TPI. Então, ela vai lá e pega 3... O que ela vai fazer? No ano tal, aconteceu isso, 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 isso. Essa pessoa fez isso, cometeu esse crime, esse crime, esse crime, esse crime, nesse local tal. O que aconteceu? O caso foi encaminhado para o Tribunal Penal Internacional. Lá foi julgado assim, 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 ele recebeu tanto, só que hoje ele está preso, não está preso? Ele ficou preso durante o processo ou não ficou? Vamos supor que o Paulo, Vitor, ele vira e fala, eu quero fazer um caso da CIJ. Então, pega lá, o caso que o Uruguai processou, a Argentina processou o Uruguai por causa da indústria de papeleira, enfim, que fizeram lá na barragem do Rio Uruguai, aquela confusão toda. Eu quero saber o que deu, se o Uruguai cumpriu, se não cumpriu. A Corte Europeia de Direitos Humanos, quem for fazer, não deixe, quem escolher a Corte Europeia, não deixe de falar do caso Feilazu versus Malta, tá? Que foi um caso recente, julgado agora, no dia 3 de março, agora, recentemente, em 2021, envolvendo imigração. Todos vocês vão apresentar de alguma forma. Pode ser de uma pessoa, pode ser que a Isabela fale assim, professora, tem 3 casos aqui, vocês não precisam decorar, vocês podem fazer o resumo e fazer a leitura aqui. O que é importante é a gente saber casos que foram julgados por esses órgãos. Não, você pode escolher. O que é importante é que saia casos de todos os órgãos aqui, tá? Você pode escolher um de cada. Você pode chegar e falar, eu quero fazer um da CIJ e 2 do TPI, um do TPI, um da Corte Europeia, um da Corte Interamericana. Ok? Você pode fazer sozinho. Vocês podem fazer de dupla, desde que vocês consigam reunir 3 casos de cada. Então, a gente vai organizar. Aí eu organizo com vocês, tá?
com o representante, a gente vê direitinho, ele me passa o nome da pessoa e qual é não os casos, tá? Não é o nome dos casos, o órgão. Então, por exemplo, o Paulo Vitor, ele coloca assim, Paulo Vitor, CIJ, TPI, Corte Europeia. Ou então ele coloca Paulo Vitor, Corte Europeia. Eu sei que ele vai falar só da Corte Europeia. São 3 casos de lá. Aí, ou então ele manda assim, Isabela e Marina. Elas vão apresentar CIJ, TPI. Eu já sei que 3 casos vão vir dali. Ok? Deu para entender? O Pedro quer fazer sozinho. Pedro, professor, eu gosto da Corte Interamericana. Os meus casos são só da Corte Interamericana. Não precisa decorar. Vocês podem organizar, fazer a leitura do caso. Ninguém precisa decorar caso, tá? O que é importante? Contar o caso, como ele chegou lá, quem levou, quanto tempo ele ficou lá, como que foi o julgamento, o que foi condenado, foi cumprido, não foi, o que não foi cumprido. É isso. Então, é só para a gente ter mais contato com casos desses órgãos. E acaba que a gente faz uma revisão dos 5 principais, nessas 2 últimas aulas. Ok? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Ok? Beleza. Aí, eu e o representante, a gente organiza direitinho. Mudou o representante? É o Tutu? É Tutu, né? O apelido? Não, ainda continua eu. Tutu? É sim. Aham. Então, você me manda, tá? Tá bom. Ah, qual? Não, o que não pode é, por exemplo, vamos supor que a sala inteira escolheu e ninguém escolheu CIJ, por exemplo. Tem que pelo menos alguém, os 5 tem que aparecer, tá? Não, vocês não precisam escolher o mesmo. Mas, por exemplo, a Karine escolheu o TPI, a Ana Clara escolheu a CIDH e a CDH. A turma inteira foi escolhendo, e eu não consegui achar alguém que vai falar da CIJ. Eu falo da CIJ, eu não escolho muita CIJ. Tem que aparecer os 5 na sala. Ah, quem foi escolher o caso? Quem foi escolher a Corte Europeia? Acho que é assim mesmo que escreve. Depois, se estiver, vocês não vão rir de mim, não. Esse caso aqui, ó. Se alguém for escolher a Corte Europeia, esse caso aqui é recentíssimo. Esse é da Corte Europeia envolvendo imigração, tá? Esse agora foi julgado em março. Agora. Novíssimo caso. É isso. Vai narrar o caso, como que foi o julgamento e o resultado, se cumpriu, se não cumpriu. Ok? Aí a gente organiza em grupos, tá, Tutu? A gente organiza, Tutu mesmo. Eu não lembro se é Tutu, a gente organiza... É Tutu. Tutu, a gente organiza para fazer nas 2 aulas. Tá indo. A gente organiza para fazer nas 2 aulas. Uma quantidade faz na próxima e a outra quantidade faz... Vocês se organizam, tá? Internamente aí. O Luana morrendo aqui. Para fazer nas 2 aulas, ok? Divide aí, pega a quantidade, divide pela metade da quantidade e a gente faz um pouco cada um. Povo, muito obrigada pela presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fala comigo, tá? E a gente sana qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse trabalho. Não é nada escrito, vocês não precisam entregar nada escrito, vai ser tudo aqui, tá? E é isso. Boa noite, boa semana para vocês. Qualquer dúvida, só falar comigo. Beijos. Boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Luana. Boa noite, professora. Tchau, tchau, Marina. Tchau, Ivone. Tchau, Isabela. Tchau, Melisa. Boa noite.